Obrigado, deputado Domingos Sávio, autor do requerimento, está hoje conduzindo os trabalhos dessa audiência pública. Cumprimentar o senhor ministro do Planejamento, Diogo, colega servidor público. Cumprimentar o secretário de Fiscalização de Previdência do Tribunal de Contas, o Fábio Granja, também servidor público. Cumprimentar o secretário Marcelo Caetano, de Previdência Social, que seria o nosso ministro de Previdência Social, se o Ministério continuasse existindo. Meus também servidor público. E cumprimentar todos os senhores e senhoras que estão aqui, a imprensa, deputados, a pessoa do Bom Gás, todos os deputados e senadores que estarão aqui presentes. A Anfip, é uma entidade que representa a categoria dos auditores fiscais, hoje Receita Federal do Brasil. A entidade tem 67 anos de existência e nós somos oriundos da Previdência Social. Então, temos aí hoje a competência na Receita Federal para a fiscalização da contribuição do regime geral, dos regimes próprios de Previdência Social e da Previdência Complementar, a indústria inteira de Previdência Complementar. Então, não são poucas as nossas atribuições, as nossas responsabilidades. O que a Anfip tem feito ao longo da sua existência, particularmente desde 1988, a Constituição de 88, é acompanhar com carinho especial o orçamento da Seguridade Social, fazer com que ele se tornasse público, tornasse conhecido, se tornasse debatido, e a gente tem visto isso ao longo dos anos, né? Antigamente não se falava em Seguridade Social, não se falava em orçamento, muito menos em orçamento da Seguridade Social. É uma pena que todo esse processo de regulação, de regulamentação do orçamento da Seguridade Social foi deixado de lado, e nós não tivemos, na prática, o orçamento da Seguridade Social, ele é tratado como um puxadinho dos demais orçamentos, o orçamento fiscal. A nossa apresentação vai ser uma apresentação pontual, bem rápida, acho que as posições da Anfip elas são claras. Nós temos essa publicação que nós distribuímos anualmente, onde aqui, basicamente, uma metodologia desde 2005, dessa forma que a Anfip calcula o famoso superávit da Seguridade Social, o resultado da Seguridade Social. E é sobre esse tema que, me parece, haverá o debate maior. Então, a apresentação, eu vou começar a apresentação. Bom, o título fala por si, né? O déficit é tão famoso, tão conhecido, tão falado, o déficit da Previdência Social. Bom, esse é o sumário executivo, né? Basicamente, nós vamos falar, são três coisas, né? É a posição do governo versus a posição da Anfip. O segundo ponto são os reais problemas, na nossa visão, os reais problemas que dizem respeito ao financiamento da Previdência Social. E, finalmente, eu talvez até pule, deixo para o senador a questão da CPI da Previdência, que eu não sabia que o senador iria apresentar, então, esse finalzinho a gente pula. E algumas considerações finais. As justificativas para o governo são conhecidas, elas estão amplamente divulgadas, mas, em linhas gerais, nós temos aí, de uma maneira simplificada, o peso, né, sempre se pesa, se fala, né, muito do tamanho desse déficit da Previdência Social, uma conjugação com um processo de envelhecimento natural, desejável, da população brasileira, e aí soma uma coisa com a outra, 1 mais 2, e aí nós temos aí as necessidades das reformas. Uma já feita, basicamente a PEC 287, que hoje é a emenda constitucional de número 95, que ela foi feita para ajustar as contas públicas, e a própria emenda constitucional, a 287, a PEC 55, desculpe, e agora a PEC 287. Bom, isso aqui é o grande problema que nós encontramos hoje, né, essa questão da informação, na nossa visão, na desinformação generalizada com que esse assunto, que é um assunto técnico, um assunto tem sido tratado nesse processo de 1 ano, que nós já estamos há 1 ano tratando da PEC 287. Tá? Basicamente, nós temos aqui uma concepção, uma diferença de uma concepção que para nós é vital. É vital que a gente saia daqui nesse debate com esse norte. Me parece que há uma mistura proposital
entre a Previdência dos servidores públicos e a Previdência do regime geral. Então, nós precisamos aclarar isso, inclusive para a sociedade, que está agora sendo impactada pela recente propaganda oficial do governo, dizendo que a reforma agora é para combater os privilégios dos trabalhadores do serviço público, como se já não houvesse acontecido recentemente, no ano de 2003, uma grande reforma do sistema de aposentadoria dos servidores públicos. Então, a gente tem que entender de uma vez por todas, na nossa avaliação, nós falamos de previdência. Vamos lá, vamos fazer uma comparação com frutas. Uma banana e uma laranja. Ambas são frutas, mas não dá para tirar de um pé de banana uma laranja e de um pé de laranja uma banana. Não dá, são coisas diferentes. Elas estão em locais diferentes da Constituição Federal, não é à toa. Estão separadas até por uma distância grande. Nós temos o servidor público sendo tratado pelo artigo 40, a aposentadoria do servidor público, e a aposentadoria do regime geral, lá em cima, já no 194, no 195 e depois no 201. Então, esse debate ele tem que ser colocado às claras. Nós estamos falando de duas coisas diferentes, dois remédios diferentes para serem tratados caso se identifique efetivamente que há problemas com as previdências. Não dá para somar as duas, como o governo tem feito, e apresentar um resultado geral e ainda mais comparar como tem sido feito agora. Faz-se uma média, desconhecendo, ou melhor, não informando, que o servidor público, no seu sistema de previdência, ele paga sobre o total do seu trabalho, da sua remuneração, e continua pagando, inclusive, depois de aposentado. Então, isso não é... a população tem que ser informada, efetivamente, de que são sistemas diferentes. E que mais? Que desde 2013, 2014, há um teto muito claro. O servidor público agora, que entrou a partir de 2014, ele se aposenta com o mesmo teto do INSS. Então, gente, a gente precisa entender isso, precisa se deixar muito claro. Nós não podemos sair daqui hoje sem chegar num acordo. Nós estamos tratando ou não de duas previdências diferentes, com duas características, dois públicos que se conversam na medida em que há a contagem de tempo recíproca, que há acertos que são feitos e não poderia ser diferente. E nisso a gente entra na questão da Seguridade Social, que é a discordância de fundo que nós temos quando se fala nessa conta simplória do déficit da Previdência e aí do regime geral, que é você pegar o orçamento da Seguridade Social, escolher uma fonte da Seguridade Social, que é a folha de salários, e comparar com o total que se gasta com aposentadorias do regime geral. Não é isso que diz a Constituição Federal e nossa discordância de fundo, profunda, com a metodologia aprovada pelo governo, ela discorre disso. A metodologia que a Anfip aplica é o que eu leio na Constituição Federal. Não tem nada excepcional, eu faço a leitura do que diz, ou do que pretendeu colocar no texto constitucional constituinte de 88. Então, nós precisamos considerar que o regime geral ele tem que ser tratado dentro do âmbito do orçamento da Seguridade Social. É para isso que ele foi feito. O Constituinte de 88 não criou uma jabuticaba, isso no mundo inteiro funciona dessa forma, e a gente precisa, então, fazer algo que nunca foi feito. Bom, eu já me antecipei um pouquinho, né? Nós temos a Seguridade Social, voltando a 1988, para os mais jovens. Antes de 88, nós não tínhamos a Seguridade Social. Nós tínhamos o regime geral, o INSS, sendo que a contribuição era basicamente única. A grande contribuição que nós tínhamos para a Previdência privada, a Previdência do regime geral, ou hoje INSS, à época INPS, era a folha de salários. E, naquela época, a própria contribuição da folha de salários, a gente já sabia que ela não seria suficiente, inclusive, ela pagava, tinha uma parte dela que ia para a saúde. Né? Mas isso aí é outra história. Mas hoje, modernamente, nós temos essas fontes todas de financiamento da Seguridade Social, e quando se faz essa conta do déficit do regime geral, escolhe-se a folha de salários como fonte de financiamento e se compara com o total de despesas do regime geral do INSS. Bom, aqui já entra a parte
que a Anfip faz, nós somos auditores fiscais, nós fazemos contas. E o que a Anfip tem feito ao longo desses anos, e essa publicação anual que é publicada, e basicamente com essa forma, com essa metodologia, desde o ano de 2005, é uma conta de padaria. Nós colocamos de um lado as receitas e do outro lado as despesas. Uma coisa muito simples, eu faço a leitura da Constituição Federal, faço o acompanhamento e dá um trabalho danado identificar e talvez por isso haja pequenas diferenças entre esse acompanhamento do orçamento da Seguridade Social, porque dá muito trabalho, a gente tem que ir lá buscar, tem que fazer uma extração desses dados, eles são conferidos, são reconferidos, e isso demora, mas isso é feito anualmente e nós estamos lá. Então, colocamos de um lado as receitas e do outro lado as despesas. Aqui eu tenho o ano de 2016, vocês estão vendo aqui as principais, né? Tem mais uma folhinha, e nós chegamos aí ao resultado final de 2016. Então, em 2016, nós tivemos, pela primeira vez, desde que a Anfip acompanha o orçamento da Seguridade Social, um resultado negativo. Então, o resultado negativo foi de 57 bilhões de reais, coisa que, ao longo de toda a existência de que a Anfip faz, essa contabilidade, ela sempre foi superavitária, e no ano de 2016 aconteceu isso, e não poderia ser diferente. A Anfip, fiel à sua metodologia, nós trouxemos, isso está publicado, não há nenhum problema de nós divulgarmos esse número. Tá? Por quê? Porque isso não é nenhum desastre. A própria Constituição, ela já prevê mecanismos em que foram utilizados. Porque 2016 passou, as contas foram pagas. Esse dinheiro que faltou, esses 57 bilhões de reais, eles vieram do orçamento fiscal. Tá? E isso está na Constituição. A Constituição é clara no artigo 194, no 195, quando ela determina, em caso não sendo suficientes as fontes de financiamento, a União bancará, através do orçamento fiscal, o resultado da Seguridade Social. Então, não houve falta de pagamento das aposentadorias, o orçamento da saúde, bem ou mal, foi executado, a assistência social, bem ou mal, foi executado em 2016, e assim acontecerá no ano de 2017. Tá? Isso é uma obrigação constitucional. Então, nós temos aqui o ano de 2016, então fizemos aqui a retrospectiva histórica, a evolução de 2005 até 2016, e vocês veem claramente o azul, os resultados positivos ao longo dos anos, 2015 já com um resultado muito pequeno, e 2016 o valor de 57 bilhões de reais. Essa curva vermelha, ela é a média. Na média, já computando o ano de 2016, nós temos aí um resultado positivo de 50 bilhões de reais. Então, não é um fator isolado, ele só aconteceu essa queda durante a crise de 2008, 2009, e houve uma tendência e acabou se recuperando. O que eu vou fazer aqui agora é, basicamente, mostrar para vocês por que isso aconteceu. Porque é a pergunta, né? Como é que esse modelo, que até então vinha socorrendo o orçamento fiscal, né, ele passou, em 2016, para essa situação. Então, nós vamos explicar, passo a passo, o que aconteceu em 2016 para que chegássemos a esse número. Bom, aqui nós temos, basicamente, a questão do PIB. Né? Nós temos aqui essa variação, né? O verdinho é o brasileiro, nós já estamos aqui computando que nesse ano a gente tenha pelo menos o 0,7, e nós temos a comparação principalmente com os dois de cima, né? Com a China e com a Índia, que tem resultados expressivos e constantes, e nós aqui nessa variação muito desconforme da maioria dos BRICS. Então, o problema não é mundial, o problema é brasileiro. Nós não temos condição mais de ficar colocando desculpa numa crise. Eu vou precisar dos mais 5 minutos. Tá? Claro, fique à vontade. Ok. Outra coisa importante a mostrar, e esse gráfico demonstra isso, a queda do investimento. Vejam, é uma queda absurda. Então, começa a entender
porque que isso tem, efetivamente, impactado as contas públicas. Não é possível mais o Brasil... Olha só, vejam a queda que nós tivemos ao longo dos 3 últimos anos. A taxa de juros, nós ainda, apesar da queda consistente e a comemoração de termos um número bastante pequeno, a taxa de juros ter caído bastante, ainda é alta. Nós estamos aí, quando se tira a inflação, ainda fica um valor, um montante muito alto dessa taxa de juros. E isso acaba, obviamente, impactando a questão econômica. Aí nós vemos, e aí é importante a gente sentar agora aqui, eu vou pedir um pouquinho de atenção. Previdência tem a vinculação com o trabalho. Isso é uma das primeiras coisas que eu aprendi enquanto auditor fiscal da Previdência, a gente olhava a questão do trabalho. O que nós tivemos, basicamente, nesses últimos anos? Uma queda no número de trabalhadores formais, uma queda expressiva, 2 milhões de empregos foram perdidos, empregos formais, empregos em que há contribuição à Previdência Social. Então, isso não é uma coisa que possa ser deixada de lado ou ser esquecida. Isso é importante entrar nessa nossa avaliação. Então, menos trabalhadores, obviamente, menos contribuição previdenciária. E nós temos aqui, agora, a comemoração recente da queda do desemprego. O desemprego está caindo, então a economia está melhorando. Então, o que nós fizemos? Nós fomos dar uma olhadinha. Esse desemprego caiu aonde? E aí temos um problema. Nós temos que falar sobre isso. O desemprego cai, mas olha onde caiu. Para onde é que foi o emprego? O emprego foi para os trabalhadores subocupados, que acabam que não há contribuição previdenciária. Então, tem alguma coisa errada com o mercado de trabalho. E, provavelmente, essas medidas aprovadas agora da reforma trabalhista, elas vão piorar ainda mais essa questão. Nós vamos ter ainda mais trabalhadores que não vão contribuir para a Previdência Social, que não vão ter direito a contar esse tempo para a Previdência Social e não vão se aposentar. Se essa for a solução para a reforma da Previdência, está posta. É isso que está efetivamente acontecendo. Então, o desemprego continua no número elevado e os empregos que estão sendo criados são desse naipe. Isso não adianta, não vai resolver o problema da Previdência Social, muito menos dos trabalhadores que não terão acesso à Previdência. Bom, aqui é a nossa área. Aqui é a nossa área que está sobre a responsabilidade da Receita Federal do Brasil, e eu, como auditor fiscal, a gente coloca isso, a queda real da arrecadação de tributos a nível federal, 12% em 2 anos, em comparação a 2 anos. Isso não é uma coisa que nunca aconteceu na história do nosso país. Tem alguma coisa errada. Isso não é só a queda da atividade econômica. Há muito que se fazer aqui, de olhar essa queda e de efetivamente buscar medidas para reverter. Porque, se continuar dessa forma, nós não teremos expectativa nenhuma de melhora do nosso país se nós não recuperarmos as receitas públicas. Então, tem aqui 12% em 2 anos. Olha, esse dado ele é assustador. Tá? Aqui eu vou passar rapidamente, né, mas a questão das desonerações, né, de toda as renúncias, a DRU, tudo isso forma um sentimento, viu, deputado? Nós tivemos aqui em 2 anos, praticamente 3 refis. Durante 2 anos nós ficamos discutindo, né, e o que os empresários fizeram? Ficaram esperando. Sempre há a expectativa de que um novo refis virá para resolver o problema das dívidas. Então, isso é uma sinalização muito ruim. Eu gostaria muito que esse que foi aprovado agora fosse o último, tá? Fosse o último, porque, efetivamente, você dever impostos, ele compensa. Aqui a questão da DRU, eu também não vou falar muito sobre isso, só vou dizer o seguinte, é inacreditável. Essa casa, os senhores deputados, senhores senadores, fizeram uma loucura total, assim, para aprovar a DRU, está acabando, a DRU em 2016, retroativa ao início do ano, aprovaram no final do ano, retroativa ao início do ano, aumentando de 20% para 30%, e agora
na proposta que vai ser deliberada da PEC 287, o governo desiste da DRU sobre as contribuições sociais. Então, assim, temos que tomar... essa questão da DRU, ela precisa, e ela é um dos elementos que, com certeza, será apontados aqui, mas ela merece uma reflexão. Se o dinheiro é tirado e tem que ser voltado, para que existiu a DRU? Para que deve continuar existindo? E o próprio governo agora, na 287, já admite isso e pede para retirar. É uma pena que o tempo não vai ser possível, né? Mas essa é a última aqui para a gente... O que nós temos aqui nessa... Eu chamo a atenção para vocês, para quem está aqui nos assistindo, nós temos uma... Qual é o grande problema que é colocado para a reforma da Previdência? Em 2060... A quantidade de aposentados explodirá. É crescente daqui até 2060. O Brasil passou por uma transformação demográfica que nenhum país da Europa, no mundo, passou nesses últimos anos. Então, vai explodir a Previdência Social em 2060, e nós temos que fazer alguma coisa. Então, aqui a gente tem que chamar a atenção que é divulgado... a quantidade de idosos, ou seja, acima de 65 anos, que passou de 78, de 3,9, e vai passar em 2060 para 27% da população brasileira em 2060 será de idosos. E eu quero dizer que eu estarei lá, tenho muita fé em Deus, estarei com 100 anos de idade, dentro desse, recebendo em dia. Porque se nós não tivermos condição, parlamento, governo, sociedade, de olhar com seriedade o sistema previdenciário, aí eu vou me preocupar. Mas eu tenho certeza que nós vamos tratar disso. Mas vejam lá, 27% de idosos. Tá? Qual é o que interessa? O que é escondido de vocês? O que não é falado para a sociedade? O que importa, na realidade, quando se olha o espectro das pessoas que compõem a sociedade brasileira? É a parte da população que está trabalhando. E o que nós temos nesse dado que é retirado do IBGE? Em 78, tinha 57% da população brasileira em capacidade de trabalhar. Quanto que vai ser em 2060? 60%. Ok? 60%. São 80 anos, de 80 para 2060, mantido constante. E nós estamos perdendo a oportunidade. E isso aqui sim deveria estar sendo discutido. Isso aqui é mercado de trabalho, é produção, isso aqui é a transformação do Brasil naquilo do país que efetivamente precisa ser construído. Nós deveríamos estar fazendo políticas públicas voltadas para essa população que tem que trabalhar, que tem que produzir, que tem que gerar riqueza. E que nós temos... Isso aqui é escamoteado da nossa discussão de reforma da Previdência. Só se mostra a ponta dos idosos, que vai aumentar para 27% da população brasileira, se esquecendo que diminui das pessoas que não estão em idade de trabalhar. Então, é isso, pessoal. Desculpem, eu teria mais coisas para falar, o senador vai falar sobre a reforma, sobre a CPI, e eu deixo com vocês para essa reflexão. A Anfip não se omite de fazer um debate sério sobre a reforma da Previdência. Nós apresentamos emendas, todo o conjunto de servidores apresentou mais de 200 emendas para discutir a reforma da Previdência. De uma maneira séria, nós somos os primeiros interessados em fazê-lo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Floriano.